Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBAS3 daria um dividendo, pessoal, de 44%. Já imaginou isso? Além desse baita provento que o Banco do Brasil pode pagar, ele ainda teria aí um belo potencial de valorização, já que a ação aparentemente agora está muito barata, cotada muito abaixo do seu valor patrimonial e poderia ter uma grande reviravolta, entrar em um ciclo de alta bem expressivo por longo prazo, podendo inclusive multiplicar o capital de vários investidores. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre todos esses segredos sobre aí o Banco do Brasil, que o mercado está escondendo de vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer vocês atingirem aí a liberdade financeira. Então, pessoal, já vamos, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje, para quem não sabe aí, o Banco do Brasil representa a minha maior posição na carteira de ações. Perceba que 40% aqui da carteira, desse patrimônio de 230 mil reais, o Banco do Brasil, ele é a maior posição de todas. E é claro, pessoal, que essa posição foi construída aos poucos, tá? Não foi de uma vez que eu peguei 100 mil reais e coloquei no Banco do Brasil. Eu fui comprando aos poucos. E quando eu pego o meu preço médio ajustado por dividendos, eu estou muito no lucro, porque só de proventos o Banco do Brasil me pagou mais de 15 mil reais. Só para vocês terem ideia. Então perceba que uma boa parte dessa posição também foi devido aí à reaplicação dos dividendos. Falando aqui a respeito do Banco do Brasil, pessoal, o pessoal fica aí muito focado em falar somente sobre política, em falar sobre questões macroeconômicas e se esquece de focar no principal ponto em qualquer análise financeira que a gente tem sobre uma determinada ação e empresa. A gente precisa focar em como o Banco do Brasil ganha dinheiro. Ele é um banco centenário, pessoal, tá? Já existe há muitos anos, desde 1808. Então não é qualquer crise que vai fazer o Banco do Brasil quebrar. Na verdade, ele nem pode quebrar, porque tecnicamente seria um prejuízo, isso daria colapso financeiro no Brasil se o Banco do Brasil quebrasse, porque ele financia mais de 50% do agro aqui no Brasil. E se o agro desabar, pessoal, ferrou, tá? A economia brasileira aí vai num limbo que não há mais volta. Então o Banco do Brasil precisa aí continuar existindo. Ele é um banco que a gente chama aí de sistêmico, tá? O que pode acontecer, como qualquer empresa pode acontecer, não somente com o Banco do Brasil, é uma volatilidade no lucro. A gente percebe que em alguns períodos o Banco do Brasil ele sofre no seu resultado. E é o que está acontecendo agora, mas mesmo sofrendo, o banco ainda continua muito lucrativo. Perceba que somente para este ano ele já lucrou 20 bilhões. E a perspectiva para 2026 é de um lucro aí na faixa de 22 a 26 bilhões. Perceba que o Banco do Brasil já pode observar um início de recuperação de lucros a partir deste ano. E já para 2027 diante, o banco já pode se recuperar e voltar a ter aquele lucro impressionante que ele tinha na faixa de 30 a 37 bilhões de reais. E aí hoje você poderia estar comprando um Banco do Brasil, pessoal, extremamente barato. Por quê? Porque hoje o Banco do Brasil ele vale na bolsa 129 bilhões, tá? Principalmente agora com essa queda nas ações. O banco voltou a ser negociado na faixa dos 22 reais. Se você pega aqui, ó, 129,86 e você divide, né, por um lucro projetado de 24, ficando no meio termo do guidance do Banco do Brasil para este ano. Então você pode supor aí que o banco ele tem um PL de 5,4 vezes. Isso aqui é muito barato, porque geralmente o Banco do Brasil, em momentos de euforia, momentos que o mercado está mais aquecido, ele é cotado por múltiplos mais elevados. Como, por exemplo, aqui, ó, 10 vezes o seu lucro, 9 vezes o seu lucro. Então, isso já traria um potencial de valorização. Aqui o investidor 10 está distorcido, mas se você pegar sobre o PL projetivo, Banco do Brasil poderia se valorizar uns 99%, isso para ele regredir para a sua média de negociação em mercados mais aquecidos. E quer ver quando você olha também
para o múltiplo preço sobre valor patrimonial. Isso aqui mostra que o Banco do Brasil também pode estar extremamente descontado, porque somente para ele regredir para a média dele em mercados de euforia, as ações do Banco do Brasil hoje cotadas em 0,69 de PVP precisariam se valorizar 127%. Fora que a cada ano que passa, o valor patrimonial do Banco do Brasil, que nada mais é do que a divisão, né, do patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, dividido pela quantidade de ações. Aqui teve desdobramento, então esquece essa parte. Perceba que ano a ano o valor patrimonial do Banco do Brasil cresce, 2024, e ele cresce essa taxa de 5 a 10% ao ano no valor patrimonial. Então se ele repetir esse ciclo para esse ano, ele pode muito bem aí, pessoal, crescer para mais ou menos R$35 aí, que seria o valor patrimonial da ação do Banco do Brasil. E aí se você pegar aqui, ó, na calculadora, você pode perceber que o banco pode ainda estar mais barato quando você considera um PVP projetivo. Porque se você pega esse preço de R$ 22,66, supor que nesse ano se encerrará em 35 de VPA, o Banco do Brasil pode estar por 0,64, trazendo um bom upside para quem está pensando em valorização. Tá bom, Pablo, mas e para dividendo? Será que o Banco do Brasil pode ser uma boa tese? Olha, pessoal, agora no curto prazo, você vai dar aí uma sofrida. O banco vai, não uma sofrida tão grande, tá? Até porque uma Sanepar paga 5%. Então, se o pessoal aceita receber 5% em Sanepar, por que não vai aceitar receber no Banco do Brasil, que segue bem descontado? Pense da seguinte forma, hoje o banco está valendo aí 5,4 vezes lucro, correto? Ele vai pagar um payout de 30%, então a gente tem aqui 5,5% de yield projetado para 2026, já supondo o início da recuperação do lucro já para este ano. Porém, a partir de 2027 diante, na tendência que o banco for recuperando o seu ROI, for recuperando a sua rentabilidade, reduzindo a inadimplência, que também não está só sobre controle do banco, tá por conta do agro, mas quando o cenário for se normalizando, digamos assim, o banco pode voltar a pagar um payout maior, e quem sabe para 2027 ele volte a lucrar 29 bilhões, se ele volta ali num payout de 40%, tá? Que era mais ou menos a normalidade do Banco do Brasil, ele pode voltar a pagar um provento aí, ó, na faixa de mais ou menos R$2 por ação. E aí R$2 dividido por 22 nos preços de hoje, você pode estar comprando um banco yield projetivo de 9% ao ano. Perceba que já melhoraria bastante, né? Essa projeção de yield operacional para Banco do Brasil. Aí se você fizer aqui, ó, 1 menos payout multiplicar pelo ROI de 15%, por que 15%, Pablo? Porque esse foi o ROI médio do Banco do Brasil no longuíssimo prazo. Então é saudável você pensar que o lucro do Banco do Brasil crescerá uma taxa de 10,5% ao ano. Será que eu tô certo? É claro que sim. Se a gente pega o lucro do Banco do Brasil nos últimos 10 anos, o banco saiu ali, ó, de 8 bilhões, né, para essa faixa de 24 bilhões. Então se você faz aqui 24 dividido por 8, o banco cresceu o seu lucro em 200% em 10 anos. Se a gente olha pela taxa anual composta, 200% de crescimento, né? Em 10 anos, o banco cresceu quanto ao ano? 11%. Então perceba que está até acima, né, da nossa projeção. Mas perceba que eu sou conservador, pessoal. Então por isso que eu coloquei 10% ao ano, que esse é o saudável de Banco do Brasil no longo prazo, por conta aí. Claro que não vai crescer em linha reta, né? Vai crescer com volatilidade por conta do agro, mas mesmo assim, você pode projetar 10,5% de crescimento, o banco paga na média 8,5% de proventos e mais 3% de reaplicação. Então é natural você pensar que Banco do Brasil lá no longo prazo possa te trazer uma rentabilidade composta na faixa aí de 22% ao ano na sua média. Isso aqui é uma rentabilidade bem acima até do que o Ibovespa, bem acima de vários outros índices de mercado. E da renda fixa ganha de lavada, né? Renda fixa tá dando aí 11 a 12% ao ano. Então perceba que sim, hoje o banco tem total condição de trazer um retorno expressivo ao acionista por conta de que ele tá muito barato. E lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. O que o acionista vai precisar ter paciência é a volatilidade. Você vai precisar suportar esse momento de queda e se aproveitar deles, inclusive, para acumular mais e mais ações do Banco do Brasil, olhando para o médio a longo prazo, tá? E o ponto aqui principal é, de fato, o banco conseguir cumprir esse guidance, porque o mercado naturalmente já vai pagando mais caro pelas ações em longo prazo. Nós investidores não queremos isso, né? Queremos que o banco fique mais barato por muito tempo. E antes da gente falar do dividendo de R$10 por ação, vamos falar aqui também um pouco do ciclo de alta do Banco do Brasil no longo prazo. Perceba que o pessoal acha que eu fico viajando a maionese, né? Trazendo esses estudos aqui de Banco do Brasil de 100%, 200% de alta. Pessoal, na verdade não. Olha só o quanto que o Banco do Brasil subiu nesse ciclo aqui, ó, de 2004 para 2008, 1.500% de alta. Então, se o banco pegar um cenário favorável aqui no Brasil, uma janela de juros caindo, a gente tiver aí um ciclo de melhora no agronegócio, o banco, por ser muito amassado, a probabilidade dele ter um repique de alta é muito expressiva. E para quem comprou na baixa, pode ter aí
uma multiplicação patrimonial gigantesca. Mesma coisa aconteceu em 2016, 300% de alta. E para quem pensa em Banco do Brasil para longo prazo, então, nem se fala, porque desde o Plano Real, o banco ele trouxe muito mais do que apenas 22% ao ano. Você pega aqui Banco do Brasil, desde lá de 1992, a ação valia ali, ó, seus 0,006. É muito baixo, pessoal. Imagina para você comprou naquele preço ali, ó, 22,70 de hoje, você pega ali, ó, dividido por 0,009, tecnicamente o Banco do Brasil se valorizou, tá? Colocando aqui numa lupa de 36 anos, 252.000%. Foi uma valorização bem expressiva. Aí se você coloca isso aqui em taxa composta, ó, pense comigo. Você coloca aqui, ó, 252.000% somente de alta. Eu nem tô colocando aqui, ó, proventos inclusos, tá? 25.000, 250.000%. Você coloca isso aqui em tecnicamente 36 anos, que foi desde ali mais ou menos, né, de 1994. Então o Banco do Brasil trouxe somente com valorização 24% ao ano na sua média, pegando lá de 1900, né, e 92, 1994. Aí você coloca um yield médio Banco do Brasil de 7% ao ano, o banco te trouxe 31% ao ano no longo prazo. Então perceba que dá, se você tem esse horizonte de muitos anos, conseguir uma rentabilidade bem acima da média. O problema do investidor é que ele é curto prazista, né? Ele acha que ele vai vender a ação ali do dia para noite. Não é assim, pessoal. O retorno ele vai se acumulando e sua rentabilidade, por consequência, também vai se acumulando no longo prazo. E por fim, esses R$10 por ação, Pablo. Como que isso seria possível? É claro que esses R$10 por ação não seria de uma vez, pessoal, não vamos interpretar mal, não tô fazendo aqui propaganda enganando vocês, tô falando a verdade, tá? Você pega aqui, ó, o Banco do Brasil recuperando o seu lucro para uma taxa anterior, por ele estar muito barato hoje, você tá comprando aí um banco, tecnicamente com earning yield de 28,6%, projetando a recuperação dos lucros. Então, se ele voltar a pagar, pense da seguinte forma, tá? Você tem aqui um banco com earning yield de 28%, se ele volta a pagar ali, vai, 40% de payout, você pode ter um yield futuro de 11% ao ano. Aí se o banco voltar a lucrar 37 bi, você subtrai pela quantidade de ações, você poderia ter um banco pagando aí, ó, né, tecnicamente de LPA R$6, só como ele tem ali, obviamente, um payout, né, 45% do lucro. Então, R$2,90 por ação, R$3. Tecnicamente, em 4 anos, você já tem aí mais de R$10 por ação. Então, lá no futuro, em 4 a 5 anos, você vai ter R$10 somente com ganho de dividendos, tá? Por ação. Fora toda a alta, fora toda a reaplicação, essa bola de neve vai se transformando em uma montanha e vai fazendo a sua carteira ter bastante rendimento. Só que qual é o ponto principal? É você ter paciência nesses períodos. De fato, é um bom banco, mas em alguns momentos vai passar por algumas turbulências, como já passou no passado. Porém, são nessas turbulências aqui, ó, que acontecem as grandes oportunidades de você comprar um banco barato e conseguir acumular ações por longo prazo. Eu, particularmente, só não estou comprando o Banco do Brasil agora porque ele já é uma posição gigantesca. Eu estou focando mais em outras ações. Mas quando eu bater minha meta nessas outras ações, eu posso sim voltar a comprar ações do Banco do Brasil, principalmente agora com essa baixa que tem acontecido, né? Observando-se aí num horizonte tanto de recuperação e de bons pagamentos de proventos olhando lá na frente. Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e precisava de algo que me proporcionasse uma renda extra. Até porque eu imagino, pessoal, é muito difícil, né, a gente conseguir aportar todos os meses. E é por isso que, pra vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui, ó, com uma belíssima oportunidade para vocês. Eu tô falando aí do curso de opções, né, como ganhar com dividendos sintéticos. Pessoal, esse curso aqui é uma completa maravilha. Para primeiro de conversa que esse curso, ele já vale menos que uma pizza. Você vai pagar ali, ó, R$16 por mês por algo que vai te proporcionar ganhar dividendos, né, de uma forma totalmente garantida. Pensa bem, você ganhar dividendos com opções. Isso aqui é uma maravilha, pessoal, de fato, tá? Mas, ó, já vou avisando para vocês, só vai ficar até o dia 8 de abril. Não adianta depois de me falar, Pablo, cadê aquele curso? Não adianta, não vai mais liberar. Só é até o dia 8 de abril. Então já garanto agora para que você tenha acesso a 2 horas de aula ao vivo, tanto no dia 8 de abril, como também, né, um curso online gravado para você assistir quando e onde você quiser. E detalhe, pessoal, que além do curso online gravado, você tem material exclusivo, você tem acompanhamento individual com profissionais da área e ainda um grupo VIP para tirar dúvidas direto com especialistas. E assim, é uma oportunidade única que raramente vai aparecer aqui no canal de novo. Então aproveite, porque quem aproveitou
vai abocanhar uma oportunidade de ouro. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Pelo amor de Deus, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na própria biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir aqui o curso de opções no Brasil. Um curso que promete revolucionar a sua forma de operar no mercado de capitais. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua expectativa de longo prazo. Em particular, tenho o Banco do Brasil na carteira, acho esse momento aqui de baixa como acumulação e acho que por longo prazo sim, será uma boa decisão de investimento, principalmente para quem quer iniciar uma carteira aí do zero e está querendo uma rentabilidade expressiva no longo prazo. E mais uma vez, nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!